Rádio Unaerp. Entrevista. Olá, ouvinte da Rádio Unaerp. Você conhece bem a análise tática esportiva? E gestão de clubes? Pois bem, no programa de hoje nós recebemos nada mais nada menos que João Fagiolo, editor do Globo Esporte Ribeirão Preto e comentarista da Rádio CBN e EPTV. Bom, agora que nós já anunciamos o tema e o nosso convidado de hoje, fique conosco porque está no ar mais um Unaerp Entrevista. E já de cara, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, João, de alguns anos para cá, os treinadores brasileiros, eles procuraram se inteirar mais sobre modelos de jogos, análise tática, até mesmo gestão de clubes, né? E ficar mais atentos também ao que surge ao redor do mundo. Isso realmente está acontecendo no futebol brasileiro? Bom, Andres, um abraço para você, um abraço para o ouvinte da Rádio Unaerp. Acho que sim. Eu acho que o futebol brasileiro ele sofreu um grande golpe na Copa do Mundo, né, de 2014, aqui dentro, e naquele fatídico 7-1 para a Alemanha, né? Então, muito depois disso, foi discutido e apontado como um problema mais de treinador, né, da maneira com que se vê o futebol no Brasil e se treina, do que propriamente uma falta de bons jogadores, né, de uma geração ruim. Acho que não é o caso, não é uma geração excepcional de jogadores que nós temos. Nós temos o Neymar, um Felipe Coutinho e tal, mas sim, são bons jogadores, né? O Neymar que é muito acima, né? O Felipe também, muito bom jogador, e outros jogadores medianos para bons, né? Então acho que não é o problema de geração ruim de jogadores, e sim era um problema técnico, né? Foi muito discutido, a questão do Luiz Felipe Scolari, que estava ultrapassado dentro da seleção brasileira, e os treinos eram todos ali, faz o bobinho, dá 2 corridas em volta do gramado. Então essa questão aí que já estaria superada, né? Então os técnicos, a partir disso aí, foram apontados como os principais vilões, né, dessa derrota brasileira aí na Copa do Mundo, né? Que os outros times, como a Alemanha, por exemplo, com um projeto até com database, banco de dados, né, a ciência dentro do esporte e um preparo físico, um planejamento muito grande, muito forte, e os alemães deram show, enfim, foram campeões da Copa do Mundo, estariam com uma preparação muito acima, muito mais avançada do que a gente, né? E a partir desse momento, eu acho que os treinadores, a gente estava num período de confortável, acomodado, né? E acho que a partir desse momento que houve esse golpe, esse 7-1, acho que todo mundo parou para pensar, repensar e analisar. Eu acho que muita coisa ainda, né, no futebol brasileiro precisa mudar. Não é só a questão do técnico. Para mim nem foi a questão principal. Eu acho que passa até pela organização, estrutura de base, de dirigente, de futebol principalmente. Mas que acaba também com o técnico fazendo parte disso. Muitos foram estudar. Muitos saíram dessa zona de conforto. Por exemplo, acho que o principal nome que a gente tem hoje é o Tite. O Tite... ele era campeão do mundo com o Corinthians em 2012, 2013 não foi assim tão bem, deu uma parada. Esse ano de 2014, coincidentemente o ano que o Brasil perde a Copa daquela maneira lá, o Tite passa o ano todo viajando, né, em busca de conhecimento, assistiu aos jogos da Copa do Mundo, foi para a Europa, foi se atualizar, foi buscar o que eles estavam fazendo lá fora para trazer para cá. E atualizado, o Tite volta, né, enfim, vira esse treinador aí que hoje é reverenciado no mundo inteiro, está entre os 10 melhores aí recentemente numa lista da FIFA, que aparece ele como o único técnico de fora da Europa ali a integrar uma lista de melhores treinadores do ano, né? Assumiu a seleção brasileira e aí a gente viu a diferença que tem, sim, técnico. Muita gente fala que treinador não faz diferença no futebol. Isso lá atrás, numa época que você tinha Pelé, Jairzinho, Rivelino, num time desse, com Gerson, enfim, num time onde você só tem craque, realmente, né, a figura do técnico ali passa a ser mais né, ou uma figura secundária. Agora, você precisa ter um bom administrador, né, dentro de campo e fora dele. Então, por isso que a figura do técnico é importante, e o Tite mostra que hoje a figura do técnico é até muito
mais forte, né? O jogador ter a confiança no seu treinador, então isso faz com que isso faz a diferença, né? Os números do Tite com a seleção brasileira mostram isso, né? Ele não dá nem para comparar o que era o Brasil com o Dunga e o que é o Brasil hoje com o Tite. A seleção voltou a ser respeitada, né? Antes nem a Venezuela respeitava mais a gente. Então acho que os treinadores, de uma maneira geral, eles foram buscar atualização. Nós temos jovens treinadores também, que foram buscar especialização, foram estudar na Europa, e mesmo aqui dentro também. Acho que a gente tem muita coisa legal aqui dentro mesmo para ser vista, né? Para ser estudada. Então, de uma maneira geral, os treinadores sim foram buscar uma atualização, e agora eu acho que precisa o jogador, né? Ter uma consciência tática melhor, enfim, o treinador já fez a parte dele, alguns ainda, né, continuam muito atrelados ao passado, mas eu acho que em via de regra esses treinadores, Abel, Levi, o Tite, até o próprio Vanderlei Luxemburgo, né, tem feito um trabalho legal no Sport Clube do Recife. Então, até o Vanderlei foi buscar, reconheceu, né, que precisava ter essa atualização. Então acho que sim, os treinadores têm se atualizado sim, mas ainda tem um bom, longo caminho pela frente. Citei um ou outro só, né? Tem muita gente que ainda precisa também. E João, já falando sobre esse negócio de treinadores buscarem especialização na Europa, Sim. né? De gestão de clube, gestão interna, vamos dizer assim, dos vestiários, né? Mas também principalmente nessa questão do esquema tático. Além disso, né? Além dos treinadores e comissões técnicas, os clubes, né? Também estão procurando se modernizar nas suas gestões. Isso. Espelhados principalmente no que está acontecendo na Europa, né? Com os grandes clubes. Principalmente para ter aquela gestão modernizada, né? Para não fazer aquelas contratações equivocadas, né? Como já havia feito muitos clubes no passado. Não, eu acho que sim, há uma... como eu falei aqui, a gente falou do treinador, né? Que precisa se atualizar. Mas eu acho que o problema principal do futebol brasileiro é a organização, né? A capacidade administrativa dos clubes que, de um modo geral, são amadores, né? Até na própria concepção da palavra, né? São torcedores, né? Que veem o clube mais com a paixão do que com a razão. Acho que o clube, lógico que a gente tem que manter isso, né? A paixão, porque ela é o que movimenta, é o que faz o cara sair de casa e ir para o estádio, né? Ou ligar a TV, acompanhar o clube dele, enfim, que faz ele consumir matéria, acessar o Globoesporte.com, por exemplo, acessar outro site, para saber de informação do clube dele. Então a paixão tem que ser mantida, mas nós precisamos começar a pensar os nossos clubes como empresas, né? Com responsabilidade, precisa dar lucro, né? Chegar no fim do ano, você fazer o balanço, o balancete lá, o financeiro, e ele precisa apresentar resultado, porque como é que você sobrevive tendo prejuízo aí de R$10.000 por jogo, por exemplo? Cito clubes do interior, né? A cada partida que faz em Copa Paulista e tal, toma prejuízo de 5, 6, 7, 10, 15, R$20.000. Como é que você sobrevive no fim das contas? Então acho que a gente ainda está muito distante, né? Porque o dirigente ele chega no clube e ele faz, né, toda a lambança, né, que é o que a gente mais vê por aí, contratações equivocadas, né, os clubes não conseguem atrair investidor, enfim, aí tem que dar uma resposta para a torcida, e tira técnico, troca técnico e paga multa, né, e faz contrato equivocado longo com gente que você sabe que não vai durar muito tempo, aí você tem que mandar embora, aí o cara vai cobrar você na justiça. Outro dia saiu um levantamento aí no Globoesporte.com de que os clubes, os principais, né, os que estão na Série A do brasileiro, devem aí coisa de R$2 bilhões em dívidas trabalhistas, né? Isso é muita coisa, isso demonstra que a gente está muito longe ainda. Embora a gente fale, alguns busquem melhorar a gestão, ser melhor administrativamente, mas a gente ainda está na pré-história, né? Perto do que vê lá fora. Tem o Palmeiras, por exemplo, tem o Alexandre Matos, né? Aparecem essas figuras assim, né? Gestores, caras que trazem, montam bons times. O Rodrigo Caetano, que está no Flamengo, já foi do Vasco, já foi do Grêmio.
o Matos que foi do Cruzeiro, agora está no Palmeiras, assim, são bons profissionais, né? O Caetano até, acompanhei o início da carreira dele, fiz matéria com ele e tudo, é um cara que eu gosto, mas a gente não é isso ainda. Eu acho que tem que ser mesmo um modelo profissional, o dirigente ser responsabilizado por aquilo que ele está fazendo. Se ele criou dívida para o clube na gestão dele, ele tem que ser responsabilizado por essa dívida. Porque senão o cara chega, faz uma dívida de 2, 3 milhões, vai embora para casa. E o clube que fica devendo, né? E aí o clube que vai à falência depois, e aí? Então acho que precisa ser repensado. Isso a gente está muito, mas muito distante de ter profissionalismo na gestão do futebol. Acho que a gestão nossa aqui é muito amadora, é só pegar aí o que tem acontecido com o Vasco, com o futebol do interior, né, com o CBF. O presidente da CBF não pode sair do país, senão ele é preso, entendeu? Então, se há uma ordem de prisão para o cara lá fora, por que aqui dentro ele continua mandando? Então, assim, são essas situações. Um já está preso, que é o Zé Maria Marim, está em prisão domiciliar, foi presidente da CBF, está lá em Nova York, em prisão domiciliar. Outro, Ricardo Teixeira, tem mandado de prisão também, né? E o seu Marco Polo Del Nero. Então, assim, são as pessoas que comandaram e comandam o futebol do Brasil. A gente está muito distante ainda de ter algo mais contemporâneo, vamos colocar assim, né? Até que já está acima até do moderno, né? No futebol brasileiro. A gente está ainda na pré-história, perto de outros clubes fora do país. Isso mesmo, João. E já pegando um gancho que você falou desse negócio dos clubes, né? Se ajustarem também, serem como empresas, né? Os dirigentes, né? Eles precisam também atuar como aqueles gestores mesmo de empresas. Os caras que pensam na empresa para ter esse lucro exatamente. Grande exemplo disso, né? São esses clubes do interior que você mesmo citou. Mas, na sua opinião, voltando àquela nossa conversa sobre esquemas táticos, modelos de jogos, né? Um grande exemplo disso, talvez o maior até o momento, foi o Tite, que ele teve aquele boom no Corinthians, fez aquele ano sabático, né? Sim, 2014. 2014 fez um ano sabático, foi procurar se atualizar, estudar mais lá na Europa, né? E voltou conquistando tudo novamente pelo Corinthians, até que surgiu a oportunidade na seleção brasileira. Você acha que depois desse boom do Tite, depois dele trazer essas inovações táticas para o futebol brasileiro, surgiu vamos dizer, uma corrida por aperfeiçoamento desses esquemas táticos, desses novos modelos de jogos? Você acha que os clubes, não só os clubes, mas principalmente os treinadores, procuraram se inteirar mais, procuraram querer saber mais, principalmente com o que a gente vê muito hoje que acontece no Corinthians, né, com o Cifute, né? Sim. Departamento de Inteligência do Corinthians, onde eles analisam vários quesitos dos atletas dentro de campo para desempenhar. Você acha que depois do Tite começou essa corrida pelos novos modelos de jogos e esquemas táticos? Sim, sem dúvida. O Tite é o exemplo para o nosso país, né? Isso já é feito lá fora há muito tempo. Eu citei aqui a seleção da Alemanha, utilizando coleta de dados de cada atleta, né? Como o cara respira, como o cara corre, quanto que ele pode render e que faixa do campo que ele rende mais, ou seja, assim, tudo é mapeado, né? Eu acho que é importante, a gente tem muitos clubes têm análise de desempenho hoje em dia, né? Jogador que joga com GPS, né, para saber quanto que ele está correndo, se ele está dando migué, né? Por exemplo, o cara não pode mais dar migué, né? Corri tanto, não sei o que, o cara vai ver lá na análise, você não está correndo nada, né? Você tem que se movimentar mais, você está ficando numa faixa só do campo. Isso é benéfico, acho que é legal trazer a ciência para o futebol, a tecnologia principalmente, né? Você consegue corrigir algumas falhas, né? Mas a gente não pode perder o principal, que é o fundamento, né? Porque não adianta nada o cara correr 20 km num jogo e ele não saber chutar uma bola, né? Ou não saber dar um passe de 2 metros, 1 metro para o companheiro do lado. Não ter consciência, não ter noção de posicionamento, né? De tempo de bola para cabecear. E é isso que a gente está vendo de dificuldade. Então não adianta nada a gente ter 1 milhão de táticas, né? E os treinadores, aqui no Brasil é engraçado, né? Porque, beleza, os treinadores precisavam se atualizar, tudo. E você vai buscar isso lá fora, né? Que está dando certo, aqui não está dando certo. Nós já tivemos influências
de fora do país no nosso esquema, no nosso sistema de jogo desde sempre, né? Vamos lembrar, os ingleses é que trouxeram o futebol para cá. Depois disso, né, e eles trouxeram um esquema tático que era WM, era um 3-2-5, vamos colocar em números assim, né? Eram 3 zagueiros, 2 caras protegendo a zaga e 5 atacantes, isso no começo, no século passado. E aí nós vamos sofrendo influências, né, de técnicos, porque o Brasil apanhava muito de Uruguai e Argentina no começo, né? O brasileiro tinha a habilidade, mas não tinha a tática, a disciplina. E os argentinos e uruguaios conseguiam traduzir isso melhor, né? O Brasil demorou, sofreu influência, foi trazer gente do Uruguai, principalmente da Argentina, que veio para cá, para o Brasil, e ir experimentando também essas outras escolas. Veio gente da Hungria, vamos lembrar que a Hungria foi uma referência do esporte na década de 40, 50, então muita gente veio para cá, Dora Cruz, Bela Gutmann, portugueses vieram para o Brasil também. Então, o Brasil sempre bebeu dessa água estrangeira para melhorar e criar a sua própria, o seu próprio estilo de jogo, né, que é único, a habilidade do jogador brasileiro e tal. Então, essa é um pouquinho de história. Mas agora, fomos de novo lá fora para buscar o Tite e tal. Mas tem muito treinador que acaba exagerando, né? O cara tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 táticas por uma partida só, entendeu? E não, né, o jogador às vezes não consegue assimilar, porque para você trazer um modelo europeu para cá, você tem que adaptar, porque é preciso lembrar que aqui você tem uma pré-temporada ruim, você não tem tempo de treinar direito, preparar fisicamente, o cara acaba a temporada em dezembro, né, tem 2 semanas aí, 3 semanas que ele fica com a família e tal, volta a treinar, e já tem campeonato no fim de janeiro, né? Não tem um mês aí, 1 mês e meio, né? Que o cara teve férias e teve que voltar a treinar, a ganhar ritmo de novo e tá jogando, né? E tá sendo cobrado. Então a preparação do Brasil é muito ruim. E pro cara ter 5, 6, 7, 8, 10 esquemas, ele precisa treinar, precisa de muito tempo, né? Precisa ter um elenco ali que ele não vai perder jogador, para o cara poder assimilar, para ter entrosamento entre os caras que estão, né, na zaga, no meio de campo, no ataque. O cara precisa saber quem é quem no seu time. Então, o próprio jogador tem que saber isso também, não é só o treinador. Então, os treinadores acabam exagerando, trazendo muita coisa lá de fora, mas não adapta para a realidade do futebol brasileiro, que é completamente diferente. É completamente desorganizado. Aí a gente cai de novo, né, na questão do dirigente que não pensa, né, no futebol brasileiro no total, pensa ali no momento, no dele, né, e o resto, né, que se exploda. Infelizmente é assim que o dirigente pensa o futebol brasileiro. E então os técnicos acho que melhoraram, mas eles às vezes exageram nessa questão tática aí de trazer muita coisa para cá e você não consegue ter essa assimilação por parte do jogador. Isso é verdade, João. E nós tivemos um exemplo claro aqui no começo do ano, né? Que foi o Rogério Ceni, que ele trouxe alguns preparadores. Até mesmo trouxe 2, um auxiliar inglês e um francês. É um grande exemplo claríssimo do nosso futebol brasileiro, que tentou trazer uma grande inovação, né? Que acabou não dando certo, ele acabou sendo demitido, né, da equipe do São Paulo. E agora, né? Tivemos recentemente a contratação de um treinador estrangeiro pelo Flamengo, que foi campeão, multicampeão agora das Américas, considerado o melhor técnico das Américas, né, o Reinaldo Rueda. E aqui no Brasil a gente sente ainda que tem algum tipo de preconceito, né, em relação a esses técnicos, esses treinadores estrangeiros, principalmente quando eles tentam trazer algum tipo de novo método, né, de algum novo modelo de jogo que eles implementaram nos seus clubes lá de fora, né? E agora eles têm algum certo tipo de preconceito. Você acha que o treinador brasileiro precisava ser mais valorizado, principalmente nessa questão dele estar pensando em se modernizar, em se atualizar? Ou não? Você ainda acha que o técnico estrangeiro ainda dá para ele vir para o Brasil e trazer algum tipo de conhecimento novo? Eu acho que o cara competente, cabe em qualquer lugar, né? Se o cara for bom, for venezuelano, austríaco, australiano, senegalês, se ele for bom, ele trabalha em qualquer lugar e seja bem-vindo, né? Eu acho que essa discussão aí, se o cara pode treinar no Brasil, não pode... O cara quando vem pra cá, tipo o Reinaldo Rueda, ele, como eu disse, ele tem que trazer
tem a metodologia dele também, mas ele tem que conhecer o clube, conhecer o jogador que ele tem, né? E ele tem que ter uma adaptação, não é só o método dele de trabalho e se não for daquele jeito eu não quero, né? Eu acho que o cara tem que saber, ele faz parte de uma equipe, de um contexto, né? Mas é bom treinador também, e acho que tendo bom senso, tendo competência, você consegue fazer as coisas, né? Mas eu acho que o técnico brasileiro ficou mal visto por conta do que aconteceu na Copa do Mundo, né? Mas de uma maneira geral ele tem tentado melhorar a sua imagem, sim. Eu acho que precisa melhorar ainda muito mais, porque nós vemos a diferença do técnico brasileiro para o argentino, né? O argentino consegue emplacar lá fora com uma facilidade tremenda. Tudo bem que a questão da língua ajuda, né? Muitos técnicos argentinos fazem sucesso na Espanha, né? Tipo o Diego Simeone, por exemplo. Mas tem outros argentinos que expandem, né? Por exemplo, o Marcelo Bielsa já treinou times na França, né? Não só em Espanha, enfim, já passou por um monte de lugar. Tem argentino treinando time grande na Inglaterra, né? O Pochettino treina o Tottenham. Então a Argentina hoje consegue, os treinadores, porque tem uma visão um pouco maior de futebol assim do mundo, né? O treinador brasileiro às vezes ele é muito fechado aqui dentro do Brasil, ele não... Isso no momento anterior, né? Agora acho que isso está melhorando, a questão do cara falar mais de uma língua, né? Isso é muito importante, porque quais são os exemplos que a gente tem de treinadores nossos que foram para fora recentemente? Joel Santana na África do Sul. Joel Santana é um grande exemplo. É uma piada, né? Acabou virando piada. O Joel é uma ótima pessoa, um cara espetacular, mas o cara não conseguia se comunicar com o jogador. Como é que vai dar certo isso, né? Acabou ele até, como ele é um cara super carismático, ele até transformou essa questão dele não falar inglês, né? Comercialmente foi bom para ele, né? Fez até propaganda e tal. Mas virou piada. O Luiz Felipe Scolari no Chelsea também com uma dificuldade tremenda de se relacionar ali, de comunicar com os atletas, né? Vanderlei Luxemburgo, outra piada na Espanha, né? O cara no Real Madrid não sabia falar espanhol ali, mandou várias pérolas. Vários portunhóis, né? Teve muito portunhol aí do Vanderlei Luxemburgo. Então isso queimou o filme do técnico brasileiro lá fora. Então, para você reconquistar, é o que o Tite tem feito. Eu tenho certeza que o Tite, depois da Copa do Mundo, eu acredito que ele vai ter sucesso. Não sei se esse sucesso significa título. Mas eu acho que sim, a seleção vai fazer uma boa Copa do Mundo e depois disso, se ele não continuar no Brasil para mais um ciclo de 4 anos, eu tenho certeza que o Tite vai treinar algum time na Europa. Um time importante. Eu não tenho dúvida sim. E aí pode ser que ele abra as portas para outros brasileiros, né? O brasileiro foi muito para fora no futebol português, né? Aí não tem a barreira da língua, nada disso, né? Alguns brasileiros foram para lá. E para o mundo árabe, né? Aí a gente está falando já de outros, para o Japão, aí são outros mercados, né? Mercados que são emergentes, China, que não são... para a China, a gente tem lá, o Filipão tá lá na China, né? O Muricy já foi para lá, o Cuca já foi para lá, muita gente já foi para o futebol chinês. Mas são mercados que estão emergindo agora, né? Eles estão abaixo, são inferiores ao Brasil na história do futebol, né? Na Europa não, a Europa está em pé de igualdade com a gente e a gente não consegue. A gente exporta para lá grandes jogadores, mas treinadores do mesmo nível e nos clubes grandes, infelizmente isso ainda não aconteceu. Mas eu acho que está mudando essa história aí da atualização dos nossos treinadores, acho que isso pode mudar num futuro breve. Entendi, João. E bem relacionado com isso, com os treinadores estarem se inteirando mais também sobre esses novos esquemas, até as diretorias, né, os diretores de clubes também, tá procurando um treinador para dar uma certa continuidade. Um grande exemplo aqui no Brasil é o Corinthians, que saiu o Tite, ele procurou outro treinador mais ou menos com o mesmo perfil, acabou não dando certo, né, e acertou agora no começo do ano com o Fábio Carille, e tá fazendo um excepcional trabalho no Corinthians. Nós sabemos que a obediência tática, ela está diretamente ligada ao condicionamento físico dos atletas, né? Essa obediência
eles percorrerem um campo todo, em diversas posições, né? Mas principalmente a mentalidade da equipe, né? E uma boa gestão do grupo e um bom relacionamento com os atletas é fundamental para a execução de determinados movimentos dentro de campo. Isso realmente faz parte do perfil do treinador, essa gestão interna do vestiário e também saber suportar aquela pressão da diretoria também para que não interfira no campo. Ah, faz parte do treinador, ele não pode Misturar. Não, deixar tudo para ele, né? Não pode centralizar tudo em cima dele, fazer essa gestão, diretoria, time, né? Diretoria, jogadores, isso aí entra aí a função do gerente de futebol, de uma comissão técnica, né, mais robusta, assim, não com, né, um monte de gente e tal, não, mas que cada um tem uma função, tem o preparador físico, tem o cara da análise de desempenho, tem o relações públicas, o assessor de imprensa, tem o auxiliar técnico, né? Tem o preparador de goleiro, enfim, essa é uma comissão técnica, né? Então ele tem que ter uma comissão técnica forte. E, além da competência dele dentro de campo, né? Na prancheta ali também, ele precisa, eu acho que talvez seja até mais importante o cara ter o grupo na mão, que eu acho que é o que o Carille tem no Corinthians, né? É uma convergência ali de fatores, né, que acabou acontecendo no Corinthians, que deu muito certo. O Carille é um cara que está lá já há quase 10 anos, passou por Tite, passou por Mano Menezes, e ele teve algumas experiências ruins, né, com o Oswaldo Oliveira, vamos dizer assim, experiências ruins, né, experiências, né, não tão frutíferas, né, com o Oswaldo Oliveira e o Cristóvão Borges, né, mas acabou tirando um certo alguma coisa, né? Alguma essência para também saber administrar esse lado negativo, claro, né? Ele viu os dois lados, né? O lado que deu certo e o lado que deu errado. Então pegou disso tudo e teve um elenco modesto nas mãos. O Corinthians não fez investimento. E com esse elenco ele conseguiu fechar, né? Os jogadores confiam. Então é fundamental que o jogador confie no que o treinador está passando para ele. Porque se o cara não tem confiança no comandante dele, um abraço, né? Não vai fazer nada dentro de campo, né? Do que é pedido ou do que tem que ser feito. Aí vira bagunça, né? Vira desorganização total e o clube não vai para frente. Então, se o cara confia, se o cara respeita o técnico, se o técnico consegue construir um ambiente favorável para ele, ele vai dar qualquer ordem e os caras vão fazer, ou vão tentar fazer, né? Então acho que a administração de vestiário é uma coisa assim primordial. Exemplo negativo recente agora, o Milton Mendes no Vasco, um técnico extremamente, ele é bom, né? Mas ele não tem o vestiário, ele tem problema de se relacionar com o jogador, ele cobra demais, tem uma metodologia que alguns jogadores não gostam, né? Então, um estilo meio de quartel que o cara... Tem muita gente que não se adapta a isso, né? E ele perde o vestiário. O que acontece? Você vê a pontuação que tem o Vasco aí, tá na boca da zona de rebaixamento, né? Então, o cara perde a mão. Então, se ele não tem o vestiário, se ele não tem uma mentalidade voltada para gerir pessoas, não adianta nada ele ser o melhor cara que sabe de todas as táticas do mundo, entendeu? Funciona igual um computador a cabeça dele. Não adianta nada se ele não consegue dar bom dia pro cara que está do lado dele, né? Então eu acho que é importantíssimo essa questão aí de saber trabalhar em equipe e principalmente o técnico, né? Saber liderar. Realmente, João. O técnico hoje em dia ele tem que saber, tem que ser bom, tanto na parte tática quanto nessa parte de gestão de jogadores, porque se não tiver a parte tática, se não tiver a parte tática, não vai ter os jogadores também para executar alguns determinados movimentos dentro do campo, e também se não tiver o outro lado também não vai funcionar, né? Então uma coisa está ligada à outra, uma coisa sempre vai estar ligada à outra. Então acho que essa é a grande questão do futebol hoje em dia. O cara tem que se aprimorar, tem que ser bom no que faz e tem que saber liderar, tem que saber lidar com as pessoas, né? E que saber, cada um é diferente.
Cada um é diferente do outro, né? Não tem, o cara reage assim numa situação, o outro reage de outra maneira. Você tem que saber lidar, você tem que saber que grupo que você tem na mão para poder fazer funcionar da maneira que você quer, né? Verdade, João. E de uns anos para cá, né, um grande modelo de gestão e também de grupo, um cara conhecedor de alguns dos principais modelos táticos e também de, vamos dizer assim, de jogadores que podem executar determinadas funções, né? Haja visto o que ele está fazendo no trabalho da seleção brasileira é o Tite, né? Que conhece cada jogador como se treinasse ele há anos, Isso. né? Visto que as convocações dele a gente pode falar que as convocações dele tem alguns pontos que a gente pode questionar, mas dentro da capacidade dele, de relacionamento com o clube, com a seleção agora no caso, Isso. e também com os jogadores, nós sabemos que ele é capaz de fazer essa boa gestão dos dois, né? Então o jogador consequentemente vai fazer o que ele pede, também pelo histórico dele, que ele já tinha feito no futebol brasileiro, no Corinthians. E então nós podemos dizer que ele é a principal referência nesse sentido, de gestão de clube, gestão de vestiário e também a gestão da parte do campo. Eu acho que ele é o grande exemplo hoje, né? Hoje é isso. O Tite até que ele prove o contrário, mas eu acredito muito, né, nessa capacidade dele aí. Ele melhorou demais, né? Eu acompanhei a passagem do Tite, a primeira, né? No começo ali pelo Corinthians, até pelo Palmeiras, ele foi muito mal. Tite era um técnico comum até 2010. Alguns títulos interessantes pelo Grêmio, pelo Inter, né? Campeão de Sul-Americana, tá? Depois acho que Recopa, Copa Sul-Americana, né? Então mas era um treinador, né? Mais um bom treinador que nós tínhamos aqui e tal, não um cara acima da média, né? E ele, a partir do momento em que ele se atualiza, né, que vai buscar conhecimento, que percebe que ele precisa também estar parado no tempo e que precisa se reformular, né, que o futebol tem sofrido transformações, como o mundo tem sofrido transformações rápidas nos últimos anos, com o advento principalmente da tecnologia no nosso dia a dia, o futebol faz parte também disso, né, não estaria fora. Tite conseguiu perceber isso e acho que saiu na frente, né, entre os grandes nomes de técnicos no Brasil, né? Agora os outros estão correndo atrás, mas hoje o Tite é disparado o cara que consegue unir essas duas situações aí. O cara entende muito bem de futebol dentro de campo e consegue também, fora dele, ter o jogador como um aliado, né? Acho que tem uma situação emblemática do Tite como técnico da seleção, quando ele chama tá num treino da seleção lá e vai avisar o William que o William, meia do Chelsea, não vai ser o titular e ele vai dar a oportunidade ao Felipe Coutinho, né, do Liverpool. E ele chama os dois ali, sabe? Na boa, né? É um lado humano, mostra o lado humano, explica que vai dar oportunidade pro outro, pro companheiro de equipe e tal, mas que todo mundo faz parte do elenco, ou seja, isso aí é administração, e ele fez isso aí aos olhos de todos para que todos pudessem ver a maneira com que ele está trabalhando dentro da seleção. É lógico que o Tite não é o cara perfeito, entendeu? Ele não está isento de errar, de ter falha, de gostar mais de tal jogador, enfim, ele tem as manias dele, mas ele consegue administrar legal essa questão de grupo, quem é titular, quem não é, porque tem que ter isso. Não adianta você falar que tem 22. Você tem. E você tem que deixar o cara que não está entre os 11 preparado para que quando ele entrar, a engrenagem continue movimentando, né? Mas tem que ter 11 jogadores. Então ele consegue fazer esse meio de campo aí muito bem. Tem a confiança. Você vê o que é, por exemplo, o desempenho, né, do atleta, do Neymar, por exemplo, na seleção. Super criticado na era Dunga. Já tinha ali ou seja, os dois não falavam a mesma língua. A seleção mesmo, né? Uma seleção difícil, uma seleção nervosa, uma seleção ansiosa, não consegue o resultado, e é uma seleção que briga, né, com imprensa,
aquele clima ruim, é o que é aquilo? Aquilo ali é o técnico que está passando pro jogador, né? E o jogador que está assimilando aquilo, ou que não gosta daquilo, está desconfortável. E o Neymar tomava cartão amarelo toda hora, até expulsão por seleção brasileira, entendeu? E agora com o Tite você vê o cara jogando futebol. A seleção mudou da água pro vinho. E isso é o quê? É a gestão do treinador dentro de campo, com uma postura tática, conhecimento tático do adversário, e também ele consegue transmitir ao jogador o que ele quer, e o jogador confia no Tite. Então, cada jogador que está dentro da seleção brasileira sabe exatamente o que tem que fazer quando tem a bola na defesa, quando está com a bola no ataque, como ele tem que se posicionar. O cara sabe e assimila isso, porque confia no treinador, né? E o Tite passa isso, passa essa confiança, não só na parte tática, na parte psicológica, emocional. É um amigo do jogador, né? O jogador se sente confortável em confiar, porque, pô, no fim das contas, né, não é atleta, é jogador, ele é um ser humano também, né? Tem problema, enfim, tem tudo que a gente sente, o cara sente também. Então, o treinador tem esse lado profissional e tem que ter, óbvio, o lado humano. Ele consegue, é o melhor hoje que nós temos no Brasil para aliar essas duas situações. E, João, nesse embalo, assim, vamos dizer, da nossa conversa sobre esquemas táticos e também gestão de clubes e vestiário, né? Quais a gente pode apontar alguns clubes, se é que é possível dizer, que tem seguido uma linha de pensamento na hora de contratar um técnico para que ele seja capaz de tirar o melhor de cada jogador e também competente nessa gestão de grupo, né? Nessa questão do vestiário. Tem alguns clubes brasileiros que a gente pode dizer assim, tá seguindo uma linha, essa linha é correta. Eu cito um aqui, né? Eu acho que é um exemplo, sim, para todo mundo, é o Corinthians, que desde o Tite saiu, né? Ficou 2014 fora, contratou o Mano, que é mais ou menos naquela linha, pensa igual, pensa que tem uma boa gestão do grupo, tem uma boa gestão também fora dele, né? Então, o Corinthians, para mim, assim, é um dos principais exemplos. A gente pode citar outros exemplos também? Tirando o Corinthians, né, eu não consigo. Talvez o Fluminense, né, que tem uma filosofia de dar apoio à formação de atletas, de lançar jogadores, aí faz por uma necessidade também, né, mas o Fluminense é um time que tem apostado nesse tipo é um time mais jovem, sempre está ali lançando atletas, Gerson, Richarlison, né, enfim, vários tantos aí atletas que saíram das categorias de base lá de Xerém, lá no Rio de Janeiro. Então, acho que o Fluminense tem essa aposta em formação de atletas e de não ter medo de lançar esses jovens, se os jovens se sentem até bem quando são lançados, não são queimados, né, no time principal do Fluminense. O Fluminense tem esse perfil. Corinthians ganhou um perfil Tite, Mano Menezes. Eu não acho que os dois tenham perfis assim parecidos de jogo. Mano é um cara mais defensivo, né? O Tite, não que o Tite seja um cara super ofensivo, nada disso. O Tite até mudou, e a gente já falou bastante aqui do perfil dele, que ele se atualizou, né? É um técnico bem diferente hoje do que ele era antigamente. Mas são treinadores que eram a cara do Corinthians, né? E que passaram pelo clube nos últimos anos, né? Então, o Corinthians mantém, não é o estilo Tite, é o estilo Mano. Não tem grandes diferenças assim, tem um pouquinho tal, mas ou é um ou é outro, ou é um ou é outro. Então, o dirigente sabe lidar, os atletas, né, que vão continuando, enfim, já sabem também como lidar. O torcedor sabe o que esperar do time dele, então não vai cobrar, não adianta você cobrar o Corinthians para dar espetáculo. O Corinthians nunca deu espetáculo com o Mano Menezes, era o meio a 0, 1-0, 2-1, e o Tite é a mesma coisa, o empatite, né, a titibilidade, enfim, o futebol, é o jogo ali pro resultado eficiente, jogo efetivo, né, e que o Carille tem. Esse time do Corinthians aí que é líder disparado do Brasileirão, me fala assim, um jogo maravilhoso que esse time tenha feito, assim, né? Faz boas partidas,
Mas esse time do Corinthians é um time extremamente operário, guerreiro. O Jô é um bom jogador, mas não é um craque, né? O Jadson é um ótimo jogador, mas também não é um fora de série, né? É um bom jogador. É um bom jogador. O cara consegue dar passe de 2 metros, ele consegue fazer lançamento, isso já tá na frente, dribla, né? Tem visão de jogo, ele é um bom jogador. Já consegue acertar até o gol, né? Pois é, que beleza. Você tem um Rodriguinho, é legal, mas o Corinthians tem bons jogadores, mas não tem craques, né? Então essa virou e o Carille segue esse exemplo. Nós vamos fazer um time aqui efetivo, que sabe os limites que tem e trabalha dentro disso e consegue ter resultado. E é o que tem acontecido com o Corinthians. E é ótimo, porque no fim das contas você quer saber lá quanto foi o resultado final, né? Lógico. O resultado final geralmente é o que pesa na balança, né? No é o que final vai do jogo. pesar, é o que vai pesar. E o Corinthians, isso aí não dá para reclamar, né? O Corinthians tem feito boas partidas, tem conquistado bons resultados, mas não é um time que encanta, né? Quando você vê jogar. Nossa, hoje eu quero ver o Corinthians jogar. Não, né? Então, o Corinthians tem essa formação, já criou-se uma escola no Corinthians, que é de uns tempos pra cá, sei lá, 6, 7, 8 anos pra cá, né? Tite, Mano Menezes. Então agora o clube vai buscar treinadores que tenham esse perfil, né? Como o Carille, né? O Carille bebeu da fonte dos dois aí, era auxiliar dos dois, foi auxiliar na época dos dois. E o Fluminense com esse trabalho de base. O restante, meu amigo, olha, João, difícil. O restante seja o que Deus quiser. Trash. É ruim, é ruim. O restante, São Paulo tinha uma organização e tal, mas... o São Paulo porque depois que teve aquele tricampeonato brasileiro, né? Aquela época dos grandes títulos, né? Que faz tempo que o torcedor de São Paulo tá esperando, né? Novamente essa época. Depois que o Muricy saiu, o São Paulo procurou também aquele perfil de treinador parecido com o Muricy, né? Treinador mais, vamos dizer, linha dura, né? Dentro de campo, mas também tinha uma boa gestão de vestiário, né? Isso. E a gente viu que depois do Muricy, o São Paulo desandou e tá na situação que tá há 2 campeonatos brasileiros já. Não consegue ganhar um título de expressão desde da Sul-Americana, vamos falar assim. Eu acho que o estilo Muricy também... Muricy é outro treinador, bom treinador que nós tivemos no futebol brasileiro, agora ele virou comentarista, né? Mas que é um estilo que precisa ser atualizado, né? Era aquele futebol de bola parada, de marcação, né? Muita disciplina tática, principalmente na defesa, né? Principalmente isso. O São Paulo nesse tricampeonato aí não era um time super... que também dava espetáculo, não era um time que jogava de uma maneira eficiente e jogava por essa bola parada, e era muito bom na bola parada, no cruzamento, sabia aproveitar muito bem isso. Um que segue um pouco dessa linha do Muricy é o Cuca, tá? Também gosta também de uma bola alçada na área e tal, né? Visto o Cuca Ball, né? Isso, do Muricy Ball agora existe o Cuca Ball, né? Que é o tipo de jogo... o tipo de esporte peculiar ao treinador. Mas, enfim, acho que precisa de uma atualização esse tipo de jogo, porque não tem dado certo mais, né? Os clubes estão conseguindo neutralizar essa arma, né? Então o Muricy já parou, o Cuca não está dando certo agora nessa segunda passagem dele pelo Palmeiras. Enfim, São Paulo, o modelo de gestão dele caiu por terra na organização. E quando o clube é desorganizado administrativamente, isso vai passar, não tem como não passar para o seu futebol, para dentro do campo, né? O clube muito, mas assim, é muito. Você vai falar, mas e o Corinthians? O Roberto de Andrade lá não é grande coisa como presidente, não é. Mas o Corinthians não vive essa turbulência ou essa super desorganização como vive o São Paulo, né? Então o São Paulo é pior ainda, consegue ser pior. Isso é uma coisa que, assim, eu que comecei a acompanhar futebol na década de 90 e tudo, realmente, no fim da década de 80, o São Paulo sempre foi um exemplo de administração e agora está perdendo por completo isso. E ficou para trás dos seus adversários aí, em questão de administração.
Mas voltando àquela tua pergunta, São Paulo tinha DNA ofensivo com o Tele, com o Cilinho, o Santos com os meninos da Vila, sempre, pô, desde a época do Pelé, time que tem que jogar pra frente. O Santos tenta manter isso aí. Até no Neymar, né? Agora recentemente, né? Com o Dorival no Sim, comando, teve... o Santos é um time que também tenta manter sempre um DNA ofensivo. Muda um pouco, né, de característica de treinador para treinador, mas a obrigação sempre, e o torcedor quer sempre ver o time para cima, né, tendo um futebol mais ofensivo, com mais menino da base, né, esse é o Santos também, tem esse tipo de... Mas assim, na prática mesmo, poucos clubes, agora que o Corinthians está começando a criar uma filosofia, né, Tite, Carille, do Carille vamos ver para quem que vai passar, se ele vai ficar muito tempo, eu espero que sim, que o Carille tenha longevidade no Corinthians. O Fluminense com o Abel Braga lá, com a revelação de atletas, né? Eu espero que os clubes comecem a pensar mais no longo prazo, né? Mas isso vai passar pelos nossos queridos dirigentes, né? E aí eles ainda estão um pouco abaixo do que o futebol, do que o mundo precisa hoje, né? O dirigente de futebol, Deus me livre. Do que é exigido, né? Pelo futebol atualmente. O profissionalismo passa longe, né, do dirigente de futebol. Verdade. E, João, também a gente podemos destacar uma mudança brusca também de alguns clubes, né? Que também trocaram de perfil desses treinadores, né? Mudaram as diretrizes, vamos dizer assim, nessa linha de contratação também de treinadores, né? Um exemplo claro disso foi a equipe do Grêmio, né? Vinha com o Roger Machado há 2, 3 anos e de repente trocou para o Renato Gaúcho, que quando ele chegou já deu aquela entrevista fatídica falando que ficou 2 anos na praia e não precisou se atualizar. Acabou que ele estava, vamos falar assim, certo, né? De certa forma, né? O Renato é um fanfarrão, né? O Renato gosta de dar essas entrevistas assim, mas a verdade é que o Renato foi se atualizar. Assim, com certeza. Né? O Renato melhorou muito como treinador. Porque a parte da gestão ele já tinha, né? Já é um cara que consegue, né? Tem carisma também. É quase que um jogador, né? O Renato sempre foi um cara... um boleiro fora de campo. Boleirão, CT, sempre, né? Sempre. O Renato é o cara que em 92, na final Flamengo e Botafogo, ele jogava pelo Flamengo, final de Campeonato Brasileiro, hein? O Flamengo enfiou 3-0 no primeiro jogo no Maracanã. E o Renato jogando pelo Botafogo. Acabou esse jogo, rivais, né? E ele jogando pelo Botafogo, não jogou nada. O Renato foi visto depois na festa do Flamengo. Horas depois, né? Horas depois, na festa do Flamengo. Porque o Renato sempre teve, né? Muita identificação, jogou no Flamengo. Amizade, né? Com os jogadores. Amizade e tal. E foi lá. E aquilo, meu amigo, né? Então, pra você ver, né? E pegaram. Né? E o Renato depois não jogou nem a segunda partida pelo Botafogo, né? E virou persona não grata dentro do Botafogo, não volta mais lá. Então esse é o Renato Gaúcho, né? Mas ele se atualizou, assim, ele fala isso para valorizar, né? O passe dele e tal, falar que ele sempre foi bom, né? Mas hoje ele é bom. Antigamente ele teve alguns bons trabalhos, mas hoje ele está muito melhor. Hoje está muito melhor. E, João, esses técnicos brasileiros também, né, eles procuraram, alguns também procuraram se inteirar, depois que veio do Tite, que a gente já citou aqui em diversas oportunidades durante o programa. Alguns outros técnicos também procuraram se inteirar. Um que está vindo mais ou menos nesse segmento, além do Carille que a gente vê agora, é o Roger Machado, que teve um trabalho, vamos dizer assim, bom para excelente no Grêmio, né? Sim, teve. Mas que não teve a continuidade no Atlético Mineiro, que até o final do ano passado ele era bastante procurado por diversas equipes, foi até apontado como possível técnico do Corinthians já para essa temporada, né? É um cara que foi se atualizar, mas acabou não tendo continuidade. A gente pode ter, a partir de agora, né, alguns treinadores que vão se atualizar, mas que não vão ter continuidade nos clubes por causa dessa, vamos dizer, falta de paciência, falta de gestão séria dos clubes também, né? Aquela falta de paciência da torcida, né? Então você acha, né, que isso é um ponto que os clubes também precisam rever, essa continuidade, dar essa base, esse suporte para os treinadores, principalmente para aqueles que procuram se atualizar, procuram entender melhor o futebol, principalmente não só a questão tática, mas também a questão de gestão de grupo. Não tem. Por exemplo, o Roger, ele não aceitou treinar o Flamengo.
agora que caiu o Zé Ricardo, o Roger foi procurado pela diretoria do Flamengo e falou não. Eu acho que, assim, você analisa por dois lados, né? O cara falou não pro Flamengo, né? Uma baita oportunidade dessa. Louco, né? De não pegar, ou, ele tá se acovardando, tá com medo. Não, eu entendo e eu acho que seria legal se os técnicos começassem a falar não, porque você vai obrigar o clube a pensar melhor a maneira com que ele pensar melhor a maneira com que ele planeja a temporada dele, porque ele tem que planejar uma temporada inteira, né? Não adianta ele ficar trocando de comando a cada problema que acontece, né? Então o nosso time vai disputar Libertadores, Estadual, Brasileiro, Copa né? do Brasil. E Copa do Brasil também. Então, o que nós vamos fazer aqui? Qual que vai ser o nosso plano? Nós vamos ter um elenco um pouco maior para poder jogar o estadual com alguns atletas. Você vai incorporando o time titular aos poucos. A gente vai fazendo uma pré-temporada, né, dentro do estadual. Nós vamos jogar com um time alternativo à Copa do Brasil, porque a gente precisa estar bem para a Libertadores da América, né? E depois o Brasileirão a gente administra e joga com o time principal também. Isso é pensar a temporada, né? Mas os clubes não pensam nisso. Tanto que eles trocam não só o treinador, né? O São Paulo, por exemplo, trocou já praticamente 20 jogadores do seu elenco, 20 que saíram, 20 que chegaram. É muita coisa para uma temporada só. O time, você pegar a escalação do São Paulo no primeiro jogo da temporada contra o Audax, que ele perdeu com o Rogério Ceni, você pegar a escalação hoje do São Paulo com outro treinador, não tem nada a ver. Você vai encontrar ali 2, 3, 4 jogadores só. Isso numa temporada. É muito. Como é que o clube consegue? Como é que o São Paulo consegue ter um padrão? Nem o torcedor sabe que jogador que tá ali, né? Então... Se perguntar para um torcedor de São Paulo hoje, ele não sabe dizer qual que é a escalação. É difícil porque muda muito, muda a cada instante. Então, enquanto o cara não pensar na temporada de uma maneira abrangente e falar, não, eu preciso de um trabalho que tenha começo, meio e fim, a gente vai ficar tendo essas loucuras aí que acontecem com o São Paulo, com o Palmeiras, né? Que o Cuca foi embora, dali 4 meses volta o Cuca. Então, por que o Cuca não ficou antes? Tinha problema na família, não sei o que, mas e aí? Depois de 4 meses já mudou tudo e tal, o cara volta, acabou. Vem ganhando uma fábula, é estranho, entendeu? São situações estranhas aí, e isso reflete, obviamente, dentro do campo, né? A gente tá vendo aí o São Paulo zona de rebaixamento, Palmeiras que queria disputar e queria ganhar tudo, a Copa Libertadores, ganhar tudo, não vai ganhar nada, no fim das contas, né? Fica satisfeito se tiver uma vaga na Libertadores do ano que vem, né? E estamos conversados. Então, eu achei legal quando o Roger falou não pro Flamengo, porque, poxa vida, eu quero ter um trabalho aqui desde o começo. Eu não quero pegar esse rabo de foguete aqui. Eu não sei como é que estão os jogadores, a questão física, né, dos atletas, quem é que tem no elenco. Eu não montei isso aqui. Então, e aí? Como é que eu vou me queimar aqui dentro? Eu vou chegar aqui, fico 2, 3, 4 jogos, o time toma 3 pauladas e o Roger é ruim, né? Então é isso. E eu acho que a questão dele não ter dado certo no Atlético, aí já tem um outro problema dentro do Atlético, né? Porque o Roger saiu e o problema não era o Roger, né? O time continua mal com o Rogério Micali. Então aí o problema do Atlético já é outro, né? Não é problema de treinador. E, João, além no Roger Machado, né? O Micali também, que você acabou de citar, tem mais ou menos, tinha, né, até o começo da carreira, principalmente na seleção brasileira, na seleção de base da seleção brasileira, né? Ele tinha esse perfil de ser mais estudioso, né? Ter um perfil mais, vamos dizer, mais conhecedor de gestão de clube e também da questão tática. Além desses, do Tite, Roger Machado, Rogério Micali, assim, a gente consegue citar algum outro que tá mais ou menos nessa toada, né? Pra estar se modernizando? Sim, a gente pode falar um exemplo assim que eu cito meio vago, o Eduardo Batista.
Ele teve um belo de um começo no esporte, mas depois desandou. Teve oportunidade em times menores, né? Fez um excelente trabalho. Foi para time maior, acabou tendo grandes problemas. Ele foi um cara que, pelo menos no início de carreira, eu lembro que ele procurou sempre se inteirar sobre isso. Acho que, além dele, eu acho que não temos muitos outros que podemos citar que estão assim, procurando querer saber mais sobre o futebol. Não, eu acho que o treinador, de uma maneira geral, eles estão procurando se inteirar, estudar, ver o que está acontecendo nos outros países, pegar as referências, né, de treinadores como o Simeone, Pochettino, quem mais? O Guardiola, né, o Jürgen Klopp, alemão, treinador do Liverpool, o Ancelotti, treinador do Bayern de Munique, Allegri, o Sarri lá do Napoli, né? O Zidane, do Real. Zidane, que, poxa vida, Zidane pegou um time, claro, o cara é técnico do Real Madrid, tem cheque em branco, né? Mas não é fácil se administrar um monte de estrelas. Sendo uma estrela. E no clube mais popular do mundo, né? Num clube que tem uma camisa que pesa, que é impressionante, né? Um clube que é conhecido nos 4 cantos do planeta. Então, e para um técnico, um cara que chegou lá, o Zidane, que foi um jogador maravilhoso, mas como técnico, uma grande incógnita, né? Só que, poxa vida, em 2 anos, 3 anos como treinador, ele ganhou tudo pelo Real Madrid. Uma coisa impressionante. São 7 títulos que o Zidane já conquistou pelo Real. E nesse tempo todo ele teve 7 derrotas em 2, 3 anos. É fantástico. Claro que ele tem o melhor elenco do mundo à sua disposição. Mas, mesmo assim, é extraordinário o trabalho que ele tem feito. Para um cara que não tinha experiência em time principal, só tinha na base. Nossa senhora, o que o Zidane tem feito é outra referência. Então, assim, aí você traz aqui pro Brasil, né? Referência internacional a gente tem um monte, né? Eu acho que os técnicos, de uma maneira geral, eles tentam, sim, se atualizar. Aí vai da questão de capacidade. Para mim, por exemplo, o Eduardo Batista falhou miseravelmente quando teve chance em times grandes. No Palmeiras e no Fluminense. Não conseguiu. Não soube administrar, enfim, resultados ruins. Aí vamos pegar aí quais são os outros treinadores. O Cuca acho que precisa se atualizar. O Dorival Júnior eu acho que é um cara interessante, que é estudioso também, mas tá com um problemaço lá no São Paulo. Ele pegou uma bucha lá que... Difícil, né? Dificílimo. Ele deu muito certo no Santos, né? Mas de repente há um desgaste ali no relacionamento. Por 2 vezes, né? E ficou muito tempo, né, dessa segunda vez também, mas há um desgaste, né? Mas é um treinador legal, que eu vejo que com bons olhos. E aí você vai pegando. Tem o Roger, que eu acho que é bom também, que é um bom treinador. São Zé esses. Ricardo. O Zé Ricardo, eu acho que é um cara novo, tá aparecendo aí. Eu acho que pode vir a ser um bom treinador também. É nesse sentido, não são muitos, tá? Não são muitos não, estou aqui tentando puxar de cabeça aqui quais são os treinadores, né? Mas, enfim. O Mancini, né? O Wagner Mancini, tenta... o Mancini precisa de um trabalho a longo prazo legal num clube de mais expressão, né? O Mancini, quando ele teve... O Mancini foi técnico do Vasco, já foi técnico do Botafogo, no Rio, né? Já foi técnico do Santos. Recentemente Chapecoense, fez bom trabalho. E técnico do Vitória. Ele faz bons trabalhos em clubes médios, né? Menores, né? Mas ele não consegue engrenar em clube grande. Mas eu acho que pode ser que chegue. É um cara que sabe também que é também estudioso, é um outro nome, né, que tem no mercado aí do futebol brasileiro, né? Então acho que não foge muito desses aí que a gente citou, não. Posso estar esquecendo um ou outro tem vários, né? Mas por cima, assim, dá para citar esses treinadores. Isso mesmo, João. Bom, pessoal, vamos chegando ao final de mais um Na Herp Entrevista, né? E você
que não pôde, né, acompanhar o nosso bate-papo aqui com o João Fagiolo. E caso tenha ficado curioso escutando o final da nossa conversa aqui, né, com o tema de hoje, fique ligado na nossa programação e também, né, acesse o nosso conteúdo na nossa página do Facebook, na Rádio Unaerp, né, que lá terá essa e outras entrevistas, além dos programas produzidos aqui pelo pessoal também da rádio. Bom, João Fagiolo, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios, no programa de hoje. Eu que agradeço, Andrés. Obrigado para quem teve paciência. Vamos colocar paciência, que eu ia falar outra palavra, mas tudo bem, né? Teve a paciência. Nós estamos aqui na universidade e tal, então você que teve a paciência de ouvir até agora, né? Falando de futebol, que às vezes, né? Haja paciência. Verdade, discutindo um pouco sobre... discutindo a questão técnica, tática, gestão. Né? De gestão, né? Saindo um pouco do dentro de campo, né? Pensar um pouco fora, né? É bom às vezes pensar um pouquinho fora, assim, porque, enfim, faz parte também, né? Tudo faz parte, tá tudo dentro do contexto. É isso, mas eu agradeço o convite, a participação e espero que o pessoal aí tenha aproveitado. Eu aproveitei. Falei, que bom, João. Bom, pessoal, um grande abraço a todos, né? E até a próxima, e até o próximo programa. Ouça a Rádio Unaerp no seu smartphone. O aplicativo da Rádio Unaerp está disponível para iOS, Android e Windows Phone.